Meu primeiro Natal na faculdade foi solitário. Eu não tinha dinheiro para voltar para casa e passar o Natal com minha família. Mas minha faculdade permitia que os alunos ficassem em seus dormitórios durante as férias. Assim, fiquei em meu quarto durante as 5 semanas entre os 2 semestres. Não havia muitos outros alunos que faziam isso. Esse campus grande e normalmente cheio de estudantes, basicamente se transformou em um deserto de inverno. Sabe, na verdade, tive muitos problemas durante esse intervalo. Já escrevi sobre alguns deles antes, mas ainda não havia escrito sobre esse. Primeiro, eu estava bebendo muito durante esse período, mas não me preocupei muito com isso. Eu estava na faculdade e não estava machucando ninguém, então simplesmente bebia. Minha bebida preferida era a vodka de baunilha, e não consigo contar quantos dias e noites fui até a loja para comprá-la. Na véspera de Natal, eu estava me sentindo muito solitário, e realmente não tinha muito para beber. Além disso, percebi que a loja de bebidas estaria fechada no dia de Natal. Fiquei surpreso que, com tão poucos alunos no campus, a loja estivesse aberta na véspera de Natal. Fui andando até a loja. Se algum de vocês já esteve em um campus grande ou em uma cidade grande onde não havia muitas pessoas, é uma experiência muito estranha. Você ficaria um pouco mais cauteloso com qualquer coisa ou pessoa que visse por perto. Quando entrei na loja, notei que havia alguém encostado do lado de fora da loja. Fiquei assustado ao pensar que era um sem-teto, especialmente por causa do frio que fazia lá fora. Quero dizer, a temperatura do vento devia estar abaixo de 0. Entrei na loja e comprei minhas coisas. Quando saí, voltei a olhar para o homem. Ao lado da loja havia um beco no qual ele estava sentado. Percebi que ele estava respirando, portanto estava vivo. Eu queria poder fazer algo por ele. Senti-me mal por ter comprado a vodka quando não tinha dinheiro para doar e poderia ter lhe dado um pouco. Fui andando para casa, mas não demorou muito para que eu me virasse e olhasse de volta para a loja. Notei que o homem ao lado da porta havia se levantado. E não só isso, mas ele também começou a andar na direção em que eu estava andando. E sim, fiquei um pouco nervoso, principalmente quando ele atravessou a rua e ficou do mesmo lado que eu. Comecei a me perguntar se ele tinha feito isso de propósito porque estava me seguindo, e eu não conseguia pensar em nenhum bom motivo para me seguir. A caminhada de volta não foi muito curta, e eu continuei olhando para o cara quando ele deixou óbvio que estava me seguindo. Não presumi que ele fosse um estudante porque não parecia um. Ele estava coberto por roupas velhas e sujas, o que notei quando ele estava sentado contra a loja. Ele também cheirava mal. De qualquer forma, ele fez todas as voltas que eu fiz, e as curvas que eu fazia me levavam pelo campus até meu dormitório. Portanto, não havia dúvida de que ele estava me seguindo. Agora, quando chegamos perto do dormitório, havia um pequeno caminho que eu seguia para chegar lá. Passei por trás desse prédio, andando na terra em vez de na calçada. Havia também algumas árvores ali atrás. Não era a maneira mais ideal de andar quando alguém estava seguindo você, mas reduziu alguns minutos da caminhada. Quando passei por ali, estava em um local mais aberto. Havia também uma luz logo acima quando voltei para a calçada. Naquele momento, mudei para olhar para trás e vi o homem novamente. Dessa vez, porém, eu o vi na luz, realmente pela primeira vez. Ele estava andando, um pouco curvado. Estava balançando teatralmente os braços para frente e para trás. Ele estava usando um chapéu de Papai Noel. E notei que ele não tinha mãos. Suas 2 mãos eram ganchos. Em uma situação normal, eu gostaria de pensar que isso não me incomodaria. Quero dizer, uma vez até trabalhei com um homem deficiente que tinha 2 ganchos como mãos. Mas essa situação era diferente. Esse sujeito estava obviamente me seguindo e estava balançando os ganchos para frente e para trás, no que parecia ser uma atitude agressiva. Sem saber mais o que fazer, comecei a correr. E corri o mais rápido que pude, sem nem mesmo me preocupar com a possibilidade de escorregar no chão por causa do gelo. Quase caí para frente algumas vezes, mas felizmente não caí. E corri até chegar ao dormitório. Peguei meu cartão para abrir a porta e me atrapalhei com ele como qualquer idiota de um filme de terror. Acho que percebi por que as pessoas dos filmes de terror se atrapalhavam com seus cartões, mas não parei para refletir sobre isso. Entrei na porta e a fechei rapidamente atrás de mim. Olhando para trás,
percebi que o homem estava lá fora, mas tinha parado de me perseguir. Em vez disso, ele estava parado ali, um pouco afastado da entrada do dormitório. Ele continuava olhando, e eu continuei a observá-lo. Por fim, ele levantou uma de suas mãos em forma de gancho, acenou para mim como se estivesse me dizendo adeus, sorriu com um sorriso sinistro, disse em voz alta: "Te pego da próxima vez." E em seguida, virou-se e foi embora. Nunca mais vi o homem do gancho. Não sei se ele estava realmente querendo me roubar ou me machucar, ou se estava apenas brincando comigo. Quero dizer, a situação era muito estranha, e eu podia acreditar que o homem estava brincando comigo. Eu não sei, mas foi aterrorizante quando aconteceu. Voltei para o meu dormitório e tomei muita vodka de baunilha para comemorar e acalmar meus nervos naquela véspera de Natal. Isso aconteceu na véspera de Natal, quando eu tinha cerca de 13 anos de idade. Não vou citar nomes de lugares porque moro em outro país e prefiro ficar anônimo. Eu tinha um tio que, muito antes de eu nascer, era suspeito de matar 4 pessoas de forma bastante brutal em uma pequena casa na cidade em que minha família morava. Embora ele não tenha sido considerado culpado, a opinião de quase todos era de que ele era de fato culpado. Assim, ele se tornou uma espécie de bicho-papão naquela região, especialmente entre as crianças. Eu não cresci naquela cidade. Esse era o lado da família do meu pai. Ele se mudou para estudar e se estabeleceu na cidade em que estudou. Normalmente passávamos as festas de fim de ano com a família da minha mãe, embora não fosse incomum uma viagem ocasional à família do meu pai. Este ano fomos para a família do meu pai. Eu sempre gostei de ir para lá, especialmente porque era uma coisa rara. Mas na véspera de Natal, meus pais precisavam de algo do mercado local e me mandaram buscar. Estava muito frio lá fora, porém isso não me incomodava. Estava muito escuro lá fora e isso me incomodava muito mais. Mas, principalmente, o que mais me incomodou foi andar por uma cidade tão desconhecida. Era estranho e assustador, e especialmente silencioso do lado de fora, porque todos provavelmente estavam em casa com suas famílias. Eu conhecia bem a casa em que ocorreram os assassinatos. Meu tio era alguém que eu não conhecia muito bem. Eu o tinha visto apenas algumas vezes e não por muito tempo. E ele não estava na festa de Natal deste ano. Algumas crianças mais velhas estavam andando do lado de fora e me viram quando passei pelo mercado. Depois que saí e fui para casa, eles começaram a me seguir. Eu não estava realmente preocupado porque, embora fossem mais velhos do que eu, eram apenas crianças. Eu não tinha motivos para acreditar que eles estavam tramando algo ruim. Assim, eu estava caminhando pela rua e, depois de algum tempo, ouvi os passos atrás de mim acelerando. Virei-me e vi os 4 garotos correndo rapidamente em minha direção. Eu não sabia o que fazer, então fiquei parado como um idiota. Eu nunca havia sofrido bullying antes ou algo do gênero, portanto, não sabia que algo assim estava acontecendo. Quando os garotos se aproximaram de mim, um deles sacou uma faca. Eles exigiram que eu lhes entregasse todo o dinheiro que tinha comigo. Hoje em dia, eu provavelmente teria dado o dinheiro a eles. Mas dessa vez, eu era jovem e teimoso, e estava determinado a não fazê-lo. Em vez disso, caminhei lentamente até os 4 rapazes, com um sorriso no rosto, enquanto uma ideia maravilhosa me ocorria. Acho que os meninos ficaram surpresos por eu estar caminhando em direção a eles e apenas olharam para mim. Parei na frente deles e perguntei: "Vocês sabem quem?" Eu disse a eles o nome do meu tio. "É certo?" "Sim, claro", respondeu um dos meninos. "E vocês sabem o que ele fez com aquela família naquela casa?" Perguntei. Eles de fato sabiam. "Bem, ele é meu tio", eu lhes disse. "Se vocês sabem o que ele fez com eles, podem imaginar o que ele fará com vocês se me machucarem?" Eu nunca tinha visto ninguém ficar tão pálido quanto aqueles 4 garotos. Eles não hesitaram e deram meia volta e saíram pela rua. Presumo que eles acreditaram em mim, pois quem admitiria ser parente de alguém que fez algo tão horrível? Fui até minha casa sem mais incidentes. E nunca descobri se era verdade a história sobre o meu tio. Mas pela reação daqueles meninos e de como o pessoal da cidade se comportava, dava para ter uma boa ideia da verdade.
Eu costumava ser gerente de uma pequena loja que, na verdade, ficava em uma área comercial bem grande. Não quero entrar em muitos detalhes sobre a loja porque, embora eu não trabalhe mais lá, ela ainda existe. Naquela época, eu era frequentemente a gerente de fechamento da loja. E neste ano, me ofereci para trabalhar na véspera de Natal. Estávamos muito ocupados, mas eu sempre gostei dos dias de maior movimento porque eles me mantinham muito ocupado. Não fechávamos cedo e, na verdade, ficávamos abertos até às 11 da noite. Entretanto, no momento em que fechamos, deixei os outros funcionários irem para casa na última hora da véspera de Natal. Eu não tinha para onde ir, então fui e tratei da papelada na sala do gerente. Depois de um tempo, ouvi uma espécie de batida que vinha da frente da loja. Perguntando-me o que estava acontecendo, levantei-me e fui dar uma olhada. Tenho que admitir que fiquei um pouco chocado quando vi um homem completamente vestido de Papai Noel na porta da frente da loja, e ele continuava batendo na porta. Caminhei lentamente até a porta, mas não estava preparado para abri-la. Perguntei ao homem o que eu poderia fazer por ele. "Deixe o Papai Noel entrar", disse ele lentamente. "Deixe o Papai Noel entrar. É Natal." "Não vou deixá-lo entrar", eu disse a ele. Parecia que ele estava bêbado. Eu nunca tinha visto um Papai Noel bêbado antes. "Eu quero entrar", ele me disse. "Parece legal aí dentro e aposto que você vai ser legal comigo também." Ele parou por um momento e, quando não respondi, começou a bater com mais força na porta e a exigir que eu o deixasse entrar. "Me deixe entrar ou você vai se arrepender. Quer saber? Já me decidi. Vou te esperar aqui fora e quando você sair, vou te matar." Assustada, virei-me e corri para o escritório para chamar a polícia. Fiquei no escritório até eles aparecerem e o homem não estava mais na loja. Entretanto, a polícia nem sequer foi procurá-lo, o que eu acho que entendi. Quero dizer, ele não conseguiu arrombar a porta nem fazer nada além de bater na porta. Felizmente, eles me acompanharam até meu carro e um deles dirigiu comigo até minha casa. Foi muito bom porque eu estava sempre esperando ver o Papai Noel aparecer em algum lugar. Eu esperava que ele estivesse no banco de trás do meu carro, ou talvez embaixo do meu carro, ou talvez no meu apartamento. Mas nada disso aconteceu. Consegui passar um Natal bem decente também, depois que consegui me livrar do nervosismo do que havia acontecido.